amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula específica para o grande concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E agora uma lei importante, uma lei aí, que é a lei que institui a carreira dos profissionais da educação, a Lei 15.293 de 2004. Lembrando para vocês que o nosso texto constitucional diz claramente, obriga claramente os entes federados, cada ente federado ter o seu respectivo plano de carreira específico. Ou seja, professor não é um cargo isolado, professor é uma carreira. O que significa carreira? Movimentação ao longo da carreira, desenvolvimento. Olha aí, está aqui o link para vocês, institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, uma lei bastante específica, Lei 15.293. Né? Já deixei aqui o link da aula, para que nós possamos aqui acompanhar. Olha, eu deixei o link aqui e vamos direto para o texto. Né? Institui as carreiras dos profissionais de educação básica, texto atualizado segundo o site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então vamos lá, o governador do estado, vem comigo. Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras dos profissionais da educação básica que integram um grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo. Professor, e aí, cara, estudo de qualidade. Cara, papo sério, você tem que saber quais são os cargos que compõem este grupo de atividade de educação básica. Aí, primeiro, professor de educação básica, PEB, especialista em educação básica, EEB, analista de educação, AEB. Tá? E nós temos outros aqui, assistente técnico de educação, técnico da educação. Beleza. Professor, e aí? Cara, esse assunto aqui eu tenho que dar um Ctrl C, né? E aqui para o texto, tem que ir para o nosso PowerPoint. No final da aula aqui eu quero que vocês tenham aí já um resuminho, né? Que são as coisas importantes que o aluno tem que saber. E aí, professor, vamos dar uma formatada aqui para ficar um texto bonito, né? Tá, essas leis aqui, vídeo, eu vou retirar todas elas, né? Não há essa necessidade, tá? Não há necessidade aí de ter essa informação. Beleza, professor. Professor, isso é importante? Sim. Isso você tem que saber? Tem. Não tem enrolação. Vamos lá, comigo. Dedicação, esforço. Tá? Nós temos que saber que o grupo de atividades da educação básica é formado por 5 cargos. Tá? 5 cargos. Olha aí. 5 cargos. Professor da educação básica, especialista em educação básica, analista de educação, assistente técnico de educação básica e o técnico da educação básica. Professor, eu tenho uma bendita lei, que é a Lei 7.109 de 77, na qual já gravei aqui ela artigo a artigo. O que acontece? Existe aqui, claro, um evidente conflito aparente de normas. 2 normas aí que tratam, tem aí sobreposição de assunto. O que vale? A norma mais recente. Mais recente, você tem que saber esse cara aqui. De novo, quais são os cargos? Professor de educação básica, especialista em educação básica, analista de educação, assistente técnico de educação básica e técnico da educação básica. Bingo, 10, né? Professor, tem um negócio aqui que é a lei. Opa, deixa eu voltar aqui, né? Aí, a lei 25.090. Vamos clicar esse cara aqui, vamos abrir uma outra aba, né? Então, aqui, é uma lei geral, que alterou aqui, alterou diversas leis, né? Atividade da Defesa Social, o grupo aqui de educação, né? Beleza, né? Vem comigo aqui, né? Ok, então o que acontece aqui? Texto original, né? Vamos comigo aqui, Beleza, altera as leis, né? Altera as leis, né? Aí vem aqui, ficam criados os seguintes cargos de provimento efetivo. Isso aqui é a Defesa Social Agropecuária, não é o nosso, né? Ficam extintos, né?
Extintos 404 cargos de provimento efetivo da carreira assistente da Polícia Militar. Ok. O nosso aqui é o quê? Opa. Vou pegar aqui. Essa aqui, ó. 2024. Ficam extintos os seguintes cargos de provimento efetivo de profissionais de educação básica que trata a Lei 15.293, que é o objeto desta aula. Tá? Extintos 4.810 cargos de carreira de professor de educação básica, ok? 445 cargos de carreira de especialista de educação, 607 cargos de carreira de auxiliar de serviço de educação. Houve o que? Um morreu, né? Aí, ó. Em decorrência da extinção de cargos que trata o artigo 7º, os quantitativos de cargos de provimento efetivo das carreiras que se refere a esse artigo constante, né, passam a ser, né? Então é o seguinte, passam a ser, né? 160 mil para a carreira de professor de educação básica constante no item 2, né? 11.140 para a carreira de especialista. 37.472 cargos, né, para a carreira de auxiliar, né? E ficam extintos, né, os cargos de provimento de comissão do diretor, né? Olha, até ele mudou bastante essa lei aqui, né? Mudou bastante essa lei aqui, vamos ver aqui, ó, tá? Passa a figurar diretor de escola, né? Quantitativo 3.962, né? Por quê, professor? Porque deve ser um por cada escola, né? Ok, beleza, aqui já são coisas mais específicas, né? Ok, então houve o quê? Uma reorganização. Vamos seguir aí, beleza. Então nós já sabemos aí quais são os cargos, né? Quais são os cargos que nós temos aqui, né? Do grupo, né? Professor, faltou cargo aí, estou vendo agora, ó, faltou cargo aí, 1000 perdões, né? Eu já vou trazer esse cara aqui direto, ó. Eu vou dar um Ctrl+C, né? Um Ctrl+C. E eu vou dar aqui um Ctrl+V. E claro que eu já vou fazer aqui um... Ó. Aí, professor, pronto, ó. Tá, vamos tirar esse vídeo aqui, que não precisa desse vídeo. Aí, ó. Vamos reduzir um pouquinho aqui, ó, o tamanho da fonte, para a gente ter uma visão. Aí, beleza. Ctrl+B, né? Aí, pessoal, quais são os cargos? Ó, professor da educação 7, são 8 cargos, né? Professor da educação básica, especialista em educação, analista de educação, assistente técnico de educação básica, técnico da educação básica, analista educacional, assistente de educação e auxiliar de serviços de educação básica. Então, são 8 cargos que compõem aí o grupo, né? Vamos seguir, né? A estrutura das carreiras instituídas no caput desse artigo e o número de cargos que consta, né? Estão constantes no anexo 1, beleza, né? Professor, o que eu vou fazer aqui? Vou duplicar, ok, né? E vou lá no anexo 1, com certeza, né? Vou aqui no anexo 1, para aí, tá? Vamos aprender essa lei aqui de ponta a ponta, né? Vamos lá, anexo 1. Aí, ó, tá? Então ele cuida de cargos, tem uma parte aí transitória. Aí, Aécio Neves, né? Governador, né? Danilo de Castro, né? Antônio Augusto Cunha Anastasia, né? Que foi futuro governador. Aí. Anexo 1, né? Estrutura de cargos, né? Aí. Tá? Já está atualizado na lei, ó. Tá? Então nós temos aí, ó. 24 horas. Esse aqui é o quê? Qual que é essa estrutura aqui, professor? Ó, professor de educação básica. Aí, ó. Isso aqui eu vou deixar aqui que nós vamos utilizar bastante. Vou utilizar bastante, tá? Retornando, né? Artigo 2º. Para os efeitos desta lei consideram-se. Okay. Parte conceitual. Grupo de atividades. O conjunto de carreiras agrupadas na sua área de atuação, beleza, né? Qual que é o nosso grupo de atividades? Educação básica. Quantos cargos? 7. Uma carreira. Carreira. Conjunto de cargos. Já temos aqui os 7 cargos. 7 ou 8 cargos? Vamos ver aqui, peraí, só para confirmar, né? 8 cargos, né? São 8 cargos aí. De provimento efetivo. Professor, o que significa provimento efetivo?
Provimento efetivo é aquele que exige o quê? Concurso público. Agrupados segundo a sua natureza e complexidade, estruturados em níveis e graus, né? Professor, níveis e graus, o que é isso? Aqui é movimentação. Movimentação na onde, professor? Na carreira. Escalonados em função de graus de responsabilidade e atribuições de carreira. A gente já vai ver esse cara aí. Cargo de provimento efetivo. O que é isso, professor? Provimento efetivo. Né? Aí, ou efetivar a unidade de ocupação funcional do quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração quantitativa, atribuições e responsabilidades definidas em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidas em lei complementar. Quadro de pessoal, conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão de órgão ou entidade. Então, o que é o quadro? É o conjunto de cargos. Nós temos quantos tipos de cargos na estrutura? 2 tipos de cargos na estrutura. Nós temos o cargo, né? É o efetivo, e nós temos o cargo em comissão. O que é o cargo em comissão? O cargo em comissão é nada mais e nada menos que os cargos de liderança, né? Desculpa aí, gente, o cargo de liderança, né? Cargo de liderança. Grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de determinado carreira, né? Então tem um grau aí, né? Olha, ó, tá? Ó, grau a posição. O que é o grau a posição? Tá aqui, ó. Ó, o grau do nível, ó. Nível 1, grau, nível, para grau 1, A, B, C, D, aí, ó. Isso aqui é o grau, né? Ó. Beleza? Aqui é o grau, né? Aí, ó, é letras, né? Aí você tem o que, professor? Você tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, ó. Já tem a estrutura aqui. Cara, isso aqui tem que saber, isso aqui é potencial questão de prova, tá? Isso aqui é potencial questão de prova, né? Ó, beleza? Começa aqui na licenciatura plena, especialização, certificado, mestrado e doutorado, tá? Aí, né? Ok, tá? E, finalmente, unidade escolar. O que é unidade escolar? É a escola, tá? Unidade escolar, a escola de educação básica, o conservatório de música, o Centro Estadual de Educação Continuada ou o Centro de Educação Profissional. Essa aqui é a unidade escolar, perdão, né? Então, o que é unidade escolar? Ó, não é somente a escola, né? A unidade escolar. Você tem a escola de educação básica, é o primeiro item de unidade escolar. O conservatório de música, então o conservatório de música também é considerado unidade escolar. Tá? O Centro Estadual de Educação, então o Centro Estadual de Educação também é considerado unidade escolar. Tá? Educação, ó, Centro Estadual, né? Centro Estadual. E educação continuada, ó, educação continuada é o 4º item, ou o Centro de Educação Profissional de órgão ou entidade. Beleza, então isso aqui são todos considerados o quê? Unidade escolar. Artigo 3º. A educação básica pública no Estado será exercida em consonância com os planos e programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos e pelas entidades. Aqui se refere ao artigo 5º, a gente já vai para frente, desta lei. Abrange as atividades de docência, apoio pedagógico, assistência à educação, assistência ao educando, apoio administrativo, apoio técnico-pedagógico, apoio técnico-administrativo, direção, assessoramento, acompanhamento, normatização do sistema, né? Aí. Com os planos e programas e projetos, ok, né? Não falou nada demais, né? Artigo 4º. A estruturação das carreiras dos profissionais de educação básica tem como fundamentos, né? Aqui, estruturação da carreira. O que é estruturação da carreira? Exatamente isso, uma movimentação. Um cara entra por aqui e ele vai se movimentando, né? Então você tem aqui uma movimentação vertical e você tem uma horizontal, né? Então você tem que saber essas regras aqui, ó. Licenciatura plena, ok? Que é a graduação. Aí você tem uma especialização, você tem uma certificação que ela é intermediária. Aí você tem um mestrado e você tem um doutorado para professor. Tá? Para professor, ok? Então vamos lá. Valorização do profissional de educação básica observados, né? Então o que entende-se por valorização? Tá?
Unicidade do regime jurídico. O que é isso? Um único regime jurídico. Nós temos quantos regimes jurídicos possíveis? 2. Quais são os 2, professor? É o estatutário, que é este caso aqui, e nós temos o seletista. Né? B. Manutenção de sistema permanente de informação continuada, acessível a todo servidor com aí tá pulando ali, né? Ao aperfeiçoamento profissional e ascensão na carreira. Tá? Vamos ler esse cara aqui, né? Com que vistas? Com vistas, né? Ao aperfeiçoamento profissional e ascensão na carreira. O estabelecimento de normas e critérios que privilegiem para fins de promoção, progressão na carreira, o desempenho profissional na formação continuada do servidor, preponderantemente sobre o seu tempo de serviço. Olha que interessante, né? O plano de carreira, né? Tá aqui, ó. É exatamente isso, né? Então ele tem um acesso inicial, né? E ele vai se desenvolvendo ao longo de carreira. Isso é o mais importante dessa aula. Nessa aula você tem que conhecer exatamente essa estrutura de movimentação. Quanto tempo de interstício, quais são os requisitos, tanto da horizontal quanto da vertical. Você vai saber isso aí, calma, né? D. Remuneração compatível com a complexidade das tarefas atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade exigido para desempenhar com eficiência as atribuições do cargo que ocupa. Evolução do vencimento básico do grau de responsabilidade e da complexidade de atribuições de acordo com os graus de nível em que o servidor esteja se posicionado. Então tem uma evolução, né? Beleza, então isso aqui é parte da valorização. Humanização da educação pública observada a garantia de gestão democrática na escola pública, ok, né? Gestão democrática, o que acontece, né? Segundo a Constituição Federal e segundo a LDB, prestem atenção, o que acontece segundo esses 2 diplomas? Cada sistema de ensino vai ter que elaborar aí, tá? Vai ter que elaborar aí a sua lei para tratar sobre gestão democrática, que inclusive ela não é objeto desta lei aqui, tá? Não é objeto dessa aula, aliás, né? Dessa lei, consequentemente dessa aula, não é objeto dessa aula. Oferecimento de condições de trabalhos adequados. 3. Atendimento do plano decenal da educação pública estadual e em cada unidade escolar e aos respectivos planos de desenvolvimento pedagógico institucional. Aí você pega aí o plano decenal, né? Professor, o que significa plano decenal, né? Significa dizer 10 anos. Tá? Professor, e aí, professor? Cara, o plano decenal está previsto, atenção, no artigo 214 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então nós temos o plano decenal, né? Nacional, né? Que nacional, cada 10 anos, que está para ser renovado, né? E nós temos o estadual também. O estadual, que inclusive vai ser objeto de aula do professor lá, que está no meu roteiro de gravação, né? Avaliação periódica de desempenho individual com requisito necessário para o desenvolvimento da carreira por meio de promoção e progressão. Olha aí, ó, promoção e progressão. Então o que acontece? Você vai ser avaliado periodicamente o seu desempenho e, consequentemente, você vai ser promovido ou vai ter a progressão com a valorização do desempenho eficiente das funções atribuídas da respectiva carreira. Essa é a ideia de carreira, o desenvolvimento, né? Professor, então vem comigo. Vamos lá. Carreira, tá? Eu tenho que ter essa ideia, tá? Tem que ter essa ideia. Aqui que vai ocorrer a promoção e a progressão, tá? Aqui, nessa movimentação. 5. Os cargos da carreira que trata esta lei são lotados nos quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, né? Então vem comigo, né? Então o que acontece? Aqui uma lei de carreira. A lei de carreira, ela vai criar cargos, né? Esses cargos estão vinculados. Cargo não é solto na estrutura. Esses cargos, obrigatoriamente, eles têm que estar o quê? Vinculados a órgãos. Órgãos, né?
Professor, o que significa órgão? Órgão significa administração pública direta. Entidades significa que pertence à administração pública indireta. Aí, né? Aí, ó, direito administrativo, né? Por exemplo, né? Autarquia, ela é indireta, né? Aí, ó. Fundação, ela é indireta. A direta são o quê? Os órgãos, né? Aí, ó. Ó, Secretaria de Estado, esse cara aqui é o que? Da direta. Aí, tá? Aí, comigo, né? Então, na Secretaria de Educação, quais os cargos? Os 8, todos eles. O professor da Educação Básica, aí, provimento, ok? Da Secretaria, é claro que a Secretaria vai ter diversos órgãos desconcentrados, tá? Diversos órgãos, né? Ó. Especialista da Educação, que é o segundo cargo, analista da Educação Básica, assistente técnico, técnico de educação, analista educacional, assistente de educação e o auxiliar, tá? Que são todos os órgãos, né? Aí vamos lá, ó. Fundação Helena Antipoff, FHA, beleza? O que acontece essa fundação? Essa fundação é uma entidade da administração pública indireta, específica do Estado de Minas. Então, o que está a lei? Tem que estar aqui, claro, aqui o lugar deve estar essa informação. A lei, você viu ali no começo, criou 160 mil cargos. Bingo. Aonde que esses cargos podem ser lotados? Lá, primeiro, Secretaria Estadual de Educação. Perfeito. Né? Para que isso é importante? Para não ter o desvio de função, né? Para não ter o desvio de função, né? Aí, ó. Segundo, na Fundação Helena Antipoff. Aí, ó. Quais os cargos? Todos. Professor, especialista, assistente técnico, técnico da educação, né? Analista educacional, assistente auxiliar. Outra fundação, Caio Martins. Mesma coisa, né? Então, esse cara aqui eu vou até levar aqui, tá? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Ok? Ó. Cargos de carreira. Ctrl C. Sem preguiça, guri. Você não quer passar no concurso, você não quer ter um estudo de qualidade? Eu estou ensinando para vocês aqui o que é um estudo de qualidade, tá? Vamos pegar aqui, ó, a secretaria, vamos pegar aqui essa fundação também, ó, tá? Essa fundação aqui, aí, beleza? Ó, uma fundação, Fundação Helena, outra aqui é a Fundação Educacional Caio Martins, ó, Caio Martins. Com certeza são todas entidades voltadas para a educação, né? Educação. Aí, ó, todos os cargos. Aí, ó, dispositivo revogado, não entra, beleza, né? Professor, e aí? Agora eu vou dar uma formatada aqui, claro, né? O professor sabe que eu sou perfeccionista, né? Eu sou perfeccionista, né? Aí. Tá? Ok, então são 3 entidades, ó. Qual que é a importância desse cara aqui, professor? A importância desse cara aqui é que o cara não vai estar em desvio de função, ó. Então você, gurizão, passou no concurso público aí lá da secretaria, você pode estar sendo lotado, né? Tanto na Secretaria de Estado de Educação. Aí aqui estão as unidades escolares. A gente viu 4 características que são consideradas unidades escolares, mais a Fundação Helena e mais a Fundação Educacional aí, Caio Martins, né? Aí. São 2 entidades aí. Beleza, né? Continuando. As atribuições dos cargos às carreiras profissionais de educação básica são constantes no anexo 2. Beleza, já vamos para o anexo 2, né? Nós temos aqui o anexo 1, tá? O que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou opa, aqui, né? O que eu vou tentar fazer aqui? Isso, consegui. Não, vou ter que reduzir mais um pouquinho, né? O que eu quero fazer aqui? Quero fazer um print aqui, ó. Tá, quero fazer um print aqui, ó. Ó. Vou ter que reduzir mais ainda, ó. Ô, professor. Aqui. Isso. Professor, beleza, ó. Shift Windows S, ok? Ó, beleza. Para que eu estou fazendo aqui? Eu vou jogar esse cara aqui no PowerPoint, tá?
Ó, a gente está fazendo aqui, ó. Ok, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. Aí, ó. Certinho. Vamos ver se eu consigo. Isso! Aí. Aí. Aqui é a estrutura. Cada cargo tem essa estrutura aqui, ó. Beleza? Professor. Nível de escolaridade. Licenciatura, apenas especialização, certificação. Ok. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso arquivo, né? Nosso arquivo, né? As atribuições. Aí. Tá aqui, ó. Tá? Aí, ó. Então tem aí, professor, vai ter uma tabela dessa aqui, professor, para cada cargo. Ó, então temos aí professor, cargos criados, carreira 160.844, né? Aí segundo, né? Especialista em educação básica, né? Ó. Aí tem aí, quantidade de cargos, 11.440, ó. Tá? Já começa com superior, nós temos 4 níveis aqui, ó. Tá? Aí tem um grau dos 4 níveis. Por que está assim, professor? Porque é o seguinte, não coube numa página. Não coube numa página. É muito grande a estrutura de carreira, né? Outro, analista da educação básica. 30 horas ou 40 horas, né? Vem comigo aqui, ó. 624 cargos, ó. Aí, aqui a estrutura. Segue todas as estruturas, mais ou menos iguais, né? Você pode ver que as letras são todas iguais, né? Vai até a letra O, salvo engano, deixa eu confirmar aqui, né? Vai até a letra P. Então, de letras, é de A a P. Professor, e a movimentação nesta? Calma, muita calma. A gente vai chegar na aula que a gente vai explicar. Nessa aula a gente vai explicar isso aí para vocês. Calma, né? Então, todos os cargos têm isso aqui. Isso aqui é o tempo de serviço, tá? Olha, ó. Cargo de assistente técnico da educação, 22.185, né? O assistente técnico, né? Vai embora. O técnico da educação, nível médio, 2.417, ó. Cargos, né? Carreira de analista educacional, 3.000, né? 3.053 cargos, né? Assistente de educação, 1.171 cargos. Tá? Aí. Auxiliar, 37.000 cargos. Aí o anexo 2. O que é o anexo 2, professor? O anexo 2 está aqui. O anexo 2 ele vai dizer o que? As atribuições. O que acontece? Cada cargo ele é criado por lei. Qual que é a lei que criou? Essa lei. E cada cargo tem uma razão para existir. O que ele vai ser realizado? O que ele vai fazer? As atribuições. Vamos lá para o anexo 2, né? Vamos aqui para o anexo 2, né? Vamos para o anexo 2 aqui para vocês entenderem, ó. Professor, tá aqui, ó. Todas as atribuições de professor. Professor, eu tenho que saber isso aqui. Cara, você vai dar uma lida aqui no cargo que você vai fazer o concurso, tá? Ok, ó. Professor. É o item 2, ó. Professor, né? Participar aqui de elaboração do calendário escolar. Você quer professor. Vai ser todos eles, vai ter um desse aqui, ó. Tá? Professor, né? Olha a quantidade de atribuições do professor, né? Ô, louco! Aí, ó. Tá? Aí, ó, 2, né? Ó, quantitativo de resultantes da efetivação. Isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui já é uma regra de transição aqui, o artigo 6º, né? Bora, o artigo não, o anexo 3. 7. Ó, a lotação dos cargos das carreiras que trata esta lei, nos cargos de pessoal, dos órgãos e entidades que se refere ao artigo 5º, será definida por decreto. Então, a lotação, né? No caso de extinção ou criação de órgãos e entidade, a lotação será estabelecida por decreto. A mudança de lotação de cargos e transferência de servidores entre os órgãos e entidades do Poder Executivo somente serão permitidos dentro da mesma carreira. Claro, né? Porque não existe aí a movimentação, o provimento de outro cargo, né? Porque o provimento é somente através de concurso. A transferência de servidor nos termos do CAPT, né?
Na verdade é uma remoção, né, cara? Isso aqui seria uma remoção, né? Fica condicionada a existência de vaga do órgão ou entidade para o qual o servidor será transferido no OK. A cessão do servidor ocupante de cargo nas carreiras que trata esta lei para o órgão ou entidade que não haja carreira que pertence ao servidor somente será permitida para o exercício de cargo de provimento de comissão ou função gratificada para adjunção ou disposição nos termos da legislação vigente. O que está acontecendo aqui, né? Olha só, isso aqui é uma coisa importante, tá? Vou ler para vocês aqui, presta atenção aqui, tá? Vem com o prof aqui, tá? Isso aqui é muito importante aqui, vem com o prof aqui. Isso aqui está falando o seguinte, cara. Isso aqui está falando o seguinte, meu, tá? Isso aqui está falando o seguinte. Essa carreira do grupo de atividade da educação básica do Estado de Minas Gerais tem 8 cargos. Esses cargos foram criados para atuar na educação, no órgão secretaria e nas 2 entidades ali que a gente viu que são as 2 fundações. Então não é para ficar pendurada na Secretaria de Saúde, de Segurança e assim por diante. Ele falou, agora, só pode ir quando a pessoa é efetiva e ela é nomeada para um cargo em comissão. Aí é diferente, né? Um cargo de comissão, aí ele pode, né? Isso não é somente aqui, isso é universal, né? O ocupante de cargo de carreira instituído por essa lei atuará, tá? O técnico da educação é analista educacional no órgão central e nas superintendências regionais e nas 2 fundações, né? Beleza, né? Ok, né? O assistente da educação, aí ele está definindo, né? Onde pode atuar, né? Aí, ó, o técnico da educação, beleza? O assistente da educação e o auxiliar. Então ele vai estudar nas unidades educacionais, no órgão central, superintendências regionais, que é um órgão do órgão central, da secretaria, e nas suas respectivas fundações, né? O professor da educação básica e especialista em educação, tá? Ele vai nas unidades escolares, ó. Isso aqui é importante, cara, né? Isso aqui é muito importante, gente. Então, olha só, tá? Vou levar esse cara para lá, o slide. O professor da educação básica, o especialista da educação básica, ok? Da educação básica e o assistente técnico da educação básica só pode atuar nas unidades escolares. Beleza. Calma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, confia no prof, confie, acredite, né? Lá eu vou voltar, esse item aqui da unidade escolar, eu vou copiar, eu vou para o PowerPoint, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Ó, unidade escolar, tá aqui. Vou até mudar a fonte aqui, vou colocar minha fonte preferida. Vou colocar minha fonte preferida. Aí, tá? O que acontece aqui, ó? Unidade escolar, beleza? Aí. O que é a unidade escolar, tá? É, ó, a escola da educação básica, é o conservatório de música, é o centro estadual de educação continuada, é o centro de educação profissional, ok? Aqui. Ctrl B, tá? Então isso aqui é a unidade escolar. Nós temos 4 tipos de unidade escolar. Escola de educação básica, centro estadual de educação continuada e o centro de educação profissional de órgão ou entidade. O que significa esse órgão ou entidade? Esse órgão ou entidade aqui, né, são as fundações, tá? Profissionalizantes. Então, tá? Beleza, professor, mas por que tudo isso? Calma. Você tem que entender, você tem que compreender. Aqui você vai passar nesse concurso, guri. Acredite, confie. Voltando para a lei, vem comigo, segue meu raciocínio. O que eu quero falar para você é o seguinte, porque você vai... Qual que é o cargo mais importante que nós temos, cara? O cargo mais importante que nós temos chama-se o quê? Professor. Beleza, né? Aí, ó, ok? Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, tá? Muito importante, ó. Eu vou levar para o PowerPoint. Aí, eu vou levar para o PowerPoint. Eu vou levar esse cara aqui para o PowerPoint.
Ok, né? Professor, aí, ó. Ó, tá? Então vamos lá. Tirar essa informação aqui. Tirar esses vídeos aí, ó. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos dar um pouquinho mais de zoom. Isso. Vamos dar uma separação aqui. Isso, professor. Ok. Então vamos lá. Por que eu estou fazendo isso aqui? Tá? O ocupante do cargo de carreira, 8 cargos. Então é o seguinte. O técnico da educação e o analista educacional pode trabalhar no órgão central e nas superintendências regionais da secretaria e nas suas entidades, que são as fundações, né? A Helena lá e a Caio, né? E o CE lá, né? Então, beleza? Pode trabalhar lá no momento. Por quê? Porque não caracterizar o desvio de função. O assistente de educação e o auxiliar do serviço de educação, nas unidades educacionais, ó, nas unidades educacionais. O que é unidade educacional, cara? Ó, unidade educacional. Unidade educacional é exatamente, tá? Opa, unidade educacional é esse aqui, ó, tá? É a escola, o Centro Estadual de Educação Continuada e o Centro de Educação e mais as entidades, tá? Vou colocar aqui, ó. E mais as entidades, certo? Essas entidades aqui. Beleza. Ok? Mais essas entidades. Tá? Mais essas entidades, ó. Tá? Ok. Tá? Aí. Tá aí, ó. Caio Martins. Vamos lá, né? 3. Isso que professor da educação básica e os especialistas em educação, o analista da educação básica e o assistente técnico da educação básica, nas unidades escolares. Agora, a gente viu que ele pode ser aí, né? Ele pode ter ele pode estar em atuação especial, tá? Ele pode ter, isso aqui é a princípio, ele pode, claro, tem institutos aí, o direito administrativo aí tem brecha, né? Mas a priori para concurso você tem que saber isso. Isso aqui tem que saber. Que eles podem trabalhar nas unidades. O ocupante do cargo de carreira de analista educacional que exerce atividade de inspeção escolar será lotado em superintendências regional de ensino e atuará nas unidades escolares, né? Beleza, fechou, professor? Fechou. Ok, primeira parte da aula, paga. Vamos seguir aqui, tá? Carreira, agora da carreira, ó. Ingresso, né? Ingresso é concurso. O ingresso no cargo de carreira, por essa depende de aprovação em concurso público de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau e nível correspondente, ó. Então isso aqui é importante, muito importante, tá? Muito importante, anotem aí no caderno de vocês. Todos os cargos, ele vai ser inicial no grau e nível, tá? Então o cara vai entrar exatamente todos os cargos, tá? Todos os cargos, 8 cargos, o cara vai entrar no A1, tá? E no decorrer aí do tempo, né, ele vai o quê? Ele vai, né, aí ele vai aí progredindo. Isso aqui que é a ideia de carreira, isso aqui que é a ideia, é diferente do cargo, é diferente do tal do cargo isolado, né? Aí, ó. É diferente do cargo isolado, né? Ah, professor, carga horária aqui, sim, a gente tem a lei lá, 7.109, que regula bastante sobre a carga horária, né? Então, todo nível. Então, isso aqui você tem que saber, tem, né? Para lei. O ingresso em cargo de carreira, que trata esta lei, ocorrerá nos níveis mencionados a seguir, ó. O item 1, revogado, beleza, né? A seguir, vamos lá, vamos ler, né? Aí, ó. Tudo isso aí, o item 1 foi revogado, beleza, ó. Então todo ele foi revogado. Item 2, ó. Item 2 aqui, ó. Tá, ó. Para a carreira de especialista, habilitação. Ah, não. Ele foi revogado, mas aí. Olha, vamos, cara, dispositivo revogado, né? Inciso 1, né?
Aí, ó. Cara. Porque aí nós temos uma outra lei, ó. Né, que ele trata sobre isso, ó. Beleza? Aqui é a carreira, né, ó. Carreira de especialista de educação básica, habilitação, supervisão pedagógica, essa aqui, ó, B, né, ó, tá? Ó, carreira de educação básica, carreira de analista, ok? A carreira de analista de educação, formação superior, carreira de assistente da formação de nível médio, progressão para o nível 1, carreira de auxiliar de serviços educacionais, aí conclusão, aí é habilitação. Mas onde que está escrito isso? Lá no anexo 1, né? No anexo, não há prejuízo nenhum. O concurso público para ingresso nas carreiras de educação básica será de provas e títulos com eliminatório e classificatório. Bacana, fechou, né? Parágrafo único. As instruções reguladoras do processo seletivo serão publicadas no digital. Então, essa aqui é a regra do edital. Né? Então, o edital tem que ter aí o número de vagas, matérias das quais se versarão as provas, desempenho mínimo exigido, que é a nota de corte, critérios de avaliação de títulos e experiência profissional, tá? Caráter eliminatório e classificatório na etapa do concurso. Cara, isso aqui é coisas básicas do concurso, do edital, vou nem ler, né? Ó, concluído o concurso e homologados os resultados, a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Aqui chama-se benefício de ordem. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, de acordo com a Constituição Federal, né, prorrogável uma vez. A posse do cargo e provimento efetivo do candidato aprovado convocado dar-se-á, em cumprimento, né? Isso aqui são os requisitos para posse, né? Ele tem que ser um profissional, tem que ter exame, né? 15. Vamos lá. O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão do concurso público posterior, né, à publicação desta lei, ingressar no cargo de carreira de educação básica com jornada equivalente ao cargo de origem, cuja remuneração inclui adicionadas gratificações e vantagens pessoais for superior à remuneração. Isso aqui é uma regra de transição, né? Isso aqui é uma regra de transição que não cai no nosso concurso. Desenvolvimento na carreira. Ok, bingo, importante demais. O que é isso? São as regras para o cara sair, tá? Do A para o B, para o C, para o grupo 1, para o grupo 2, para o grupo 3. Para o grupo 1, para o grupo 2 a gente já sabe. Qual que é o principal requisito? É formação, né? O cara tem que ter uma especialização, mestrado, doutorado, tem que ter uma certificação, né? Vamos lá. O desenvolvimento do servidor em carreira de profissional de educação básica dar-se-á mediante progressão ou promoção. Ok, né? Professor, e aí? Vou levar para lá? Com certeza, tá? Com certeza, cara. Isso aqui é potencial questão de prova. Tá? Na minha vida de concurseiro profissional, cara, isso aqui já me deu muitos pontos em provas de concurso. Tá? Muitos pontos em provas de concurso. É vero, professor? É vero. Aí, ó. Opa, pronto, né? Aí, ó. Ok, vamos tirar esse cara aqui, ó. Tá? E vamos aumentar mais um pouquinho. Vamos colocar minha fonte preferida, né? Calabre, né? E aí, professor? Cara, eu vou colocar aqui, ó. Promoção. Ok. Ó, promoção. Ó, promoção e progressão e promoção, ó. Beleza, ó. Ó. Ó, vem comigo, vem comigo. Ó. Então a movimentação dar-se-á por progressão e promoção. Potencial questão de prova. O cara vai trocar as palavrinhas. O que é progressão? Será concedida automaticamente ao servidor cumprindo os requisitos legais e a promoção deverá ser requerida pelo servidor. Tá? Então a progressão, cara, progressão, tempo de serviço. Promoção. Será concedida automaticamente ou a requerimento do servidor na forma da lei e regulamento cumprindo os requisitos. Ok, vamos ver quais são os requisitos aqui, né? Ok. Professor, como é que vai ser? Vai ser aqui, ó, promoção e progressão, tá? Vamos voltar para a lei. Tá? Voltar para a lei. Voltar para a lei, né? Aí, agora ele explica. Vou levar para lá. A progressão
É a passagem do servidor do grau em que se encontra para o grau subsequente do mesmo nível da carreira que pertence, do mesmo nível, ó, tá? Do mesmo nível. Então é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o subsequente nível de carreira, né? Subsequente nível de carreira, tá? Então a progressão, atenção, ela é progressão de nível. Aqui, ó, ó. Aqui, ó, ó. Então aqui vai ser aqui a progressão. Ó, nível, beleza? Ela dá a sear entre as letras. Dentro do mesmo grau. Então o grau vai ser promoção. Promoção de grau. Ela vai ser vertical e a outra é horizontal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, ó, 15. Você tem 15 progressões de nível, né? Ao longo da carreira, né? Você já viu que a promoção, a promoção, o que vai acontecer? Cara, você entra com licenciatura, matemática, você fez uma especialização, você vai ganhar um troquinho a mais, você vai para o grau 2, você consegue uma certificação, vai para o grau 3, tudo isso vai ter o quê? Um grauzinho a mais, né? Um mestrado, um doutorado, então ele quer conhecimento, então a promoção vai ser o quê? Conhecimento novo. E a progressão vai ser tempo de serviço, vai ser experiência no cargo. O cara que acabou de entrar, está lá cheirando leite ainda, ele não pode ter a mesma remuneração que o cara que está 20, 30 anos na carreira. O cara de 20, 30 anos tem muito mais experiência. Teoricamente, é um cara que tem um desempenho superior. Com certeza, né? Tem um desempenho superior. Então, isso que é a ideia de carreira, isso que motiva as pessoas, isso que vai fazer desenvolver. Tá? Isso que vai fazer desenvolver. Tá? Isso aqui que vai fazer desenvolver. Beleza? ESC, vamos voltar. Tá? Vamos voltar aqui e vamos aqui, ó. Beleza. Então, progressão. Professor, vou levar para lá? Com certeza. Ó, é a regra também, ó. Ok? Esse aqui vou levar para lá. Esse material aqui, ó. Com certeza. Tá? Pessoal, eu tenho muita experiência nisso aqui, porque eu fui servidor público na parte de gestão de pessoas e eu tive muita oportunidade de até redigir estatutos e, cara, muita experiência, cara. Vocês não têm noção, cara. Tá? Não estou dizendo isso aí para me gabar, não, mas eu tenho uma vida profissional aí que eu me orgulho bastante. Ok, vamos lá, professor. Eu vou aumentar aqui porque isso aqui é importante. Progressão. Vou até marcar aqui em vermelho. É a passagem do servidor do grau em que se encontra para o grau subsequente do mesmo nível de carreira. Eu estou no A, eu vou para o B, do B eu vou para o C. Não pode pular grau. Professor, por que não pode pular, professor, grau? Porque quando você pula grau, você está desrespeitando toda a estrutura de carreira. Isso aqui é carreira, desenvolvimento ao longo do tempo, né? Ó, qual que são as regras da progressão, né? Primeiro, encontrar-se em efetivo exercício. Então, o que significa exercício, professor, no direito administrativo? Exercício no direito administrativo significa trabalho. Isso aqui é um juridiquês específico do direito administrativo. Ter cumprido o interstício. O que é interstício? É prazo. Ó, tá? De 2 anos de efetivo exercício em mês. Aí é o seguinte, professor, quantos graus nós temos? 15. 15. Eu contei. A, B, né? 15. O que acontece? Qual que é o tempo de interstício? 2 igual a 30. Por que 30, professor? Porque quando foi feito o estatuto, né, todas as principais regras de negócio, de carreira, o que acontece, né?
O tempo de trabalho eram 30 anos. Agora, apesar que educação tem ainda o pedágiozinho de 5 anos, a aposentadoria especial, né? Ó, 2 anos, né? Ó, 2 anos, né? Por isso, então estão aqui 30 anos. Né? Isso aqui é porque eles projetaram 30 anos para quê, professor? Para prospectar certinha a carreira, para ele se manter motivado. Professor, é importante saber o interstício, muito importante. Ter recebido 2 avaliações. Por que 2 avaliações? É uma por ano de desempenho individual satisfatória desde a sua progressão anterior. Nós temos na norma. Então, quais são os requisitos para a progressão? Requisitos, interstício de 2. Primeiro, está em pleno exercício, tem que estar trabalhando. Ah, professor, tem que estar, ok, ele está afastado. Não, afastado não serve, licenciado não serve, tem que estar em exercício, né? Aí ele tem que ter 2 anos de interstício, ter 2 avaliações satisfatórias, que é uma por ano, tá? Beleza. Vamos lá. Marcando aqui, ó, progressão. Beleza, né? Progressão, ó. Tá? Aí, ó, progressão, tem que saber. Nos casos de afastamento superior a 90 dias por motivo de licença para tratamento de saúde, a contagem do interstício para fim de progressão será suspensa, reiniciando-se quando o retorno do servidor para completar o tempo. Beleza, né? O cara está doente, então foi bastante benevolente a lei, né? Se você está com mais de até 90 dias, né? Contar-se-á o tempo de serviço para todos os efeitos, né? Após 90 dias, vai suspender. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque o primeiro requisito está em exercício. Se você está em licenciamento, você não está em exercício, você está em casa, não está trabalhando. Tá? O legislador aqui ainda foi bastante benevolente, colocou 90 dias, né? Ok? O período de afastamento por doença profissional será computado para fins de progressão e promoção, né? Ó. Doença profissional. O que é doença profissional? É diferente, né? Esse aqui, ele ficou doente, né, devido ao exercício do cargo. Tá, aí sim, beleza, né? Isso aí ok. A promoção, agora é promoção. Sim, agora é promoção. Vou levar para lá, por quê? Porque é importante. O que é promoção? Promoção é conhecimento novo, né? Conhecimento novo. Já vou levar para lá agora, ó. Ó, Ctrl C. Aí. Eu já faço um resuminho para vocês. Rapaz, a possibilidade desse resuminho ser aquilo que vai ser cobrado em prova, vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção aí como isso aqui tem uma força, tem uma efetividade, cara, tem um potencial de cobrança gigantesco aí, ó. Agora nós vamos o quê? Promoção, ó. Promoção. Tá aqui o cara, ó. Já vou marcar ele, ó. Promoção, então ela é o que? Verticalizada, ele é conhecimento novo, ele vai ser entre os níveis de 1 a 5, que é licenciatura plena, especialização, certificado, mestre e doutorado, 5. Ó. A promoção é a passagem do servidor de um nível para imediatamente superior da mesma carreira que pertence. Da mesma carreira que pertence, do cargo. Aí, ó, fará jus. Quais são os requisitos? A promoção do servidor, que preencheu os seguintes requisitos. Encontrar-se em efetivo exercício. O que é o efetivo exercício? O trabalho. Ter interstício de 5 anos. Tá? Então, na progressão, são 2. Aqui são 5, né? Ter recebido 5 avaliações de desempenho individual satisfatórias. Por que 5? Porque é uma por ano, é avaliação de desempenho anual, né? Desde a sua promoção anterior, nós temos comprovar a titulação mínima exigida. Ok, tá aí. Né? Comprovar a titulação mínima exigida. Então nós temos aí essas 2 avaliações, uma que é progressão, outra promoção. Professor, o que o senhor vai fazer aqui? Vou fazer um destaque do interstício, né? Ó. Com certeza, ó. Ó, interstício de 5 anos. Aliás, vou marcar só os 5 anos aqui, ó. E, claro, comprovar o quê? A titulação. Tá?
Como se eu marquei lá 5 anos, eu vou marcar 2 anos aqui também, velho. Com certeza. Tá aí, ó. Com certeza. Ctrl B. Para salvar, para você ter um materialzinho aí seu bacana, ó. Ok, ó. Vamos lá. 2. Para promoção, os níveis que a titulação mínima exigida para pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, o servidor poderá comprovar, alternativamente, a aprovação e exame de certificação ocupacional realizado pela Secretaria. Isso aqui são os requisitos. O posicionamento do servidor em nível para qual for promovido dar-se-á no grau equivalente àquele que estava posicionado anterior. Então é um para outro, ok, né? Nos casos de afastamento superior a 90 dias, ali era por motivo de licença de tratamento de saúde, a contagem do exercício será suspensa, reiniciando a contagem do servidor para completar o tempo de serviço. Bacana, mesma regra do outro, né, do anterior, né, ó. Ok, né? Não será exigida a certificação, vou pular esse cara aqui também. O período de efetivo exercício para cargo de provimento em comissão de diretor de escola. Opa, olha que coisa interessante aqui, né? O cara é diretor de escola, tá? Ó, tá? O que acontece? O cara é diretor de escola, vamos pôr o professor, ele não está em efetivo exercício no cargo de professor. Ele está em efetivo exercício no cargo de diretor. E aí, o professor vai contar esse tempo para promoção? Se não contar esse tempo, ele está sendo punido. Ninguém vai querer ser diretor. Então a lei teve que pensar nisso também. Eu passei por isso, né? Passei por isso aí. O período de efetivo exercício no cargo de provimento em comissão de diretor de escola será aproveitado para fins de contagem de tempo para progressão, promoção, aposentadoria, em mais de um cargo, nas hipóteses legalmente permitidas na acumulação de cargos por efetivo, né, de acordo com a lei complementar. Então o cara tem 2 cadeiras, ele vira diretor, ele é afastado das 2. Então ele vai considerar, professor, e aí, cara, eu vou levar esse carinha para lá, ó, tá certo? Vou levar esse cara para lá. Isso aqui é muito importante porque aqui você passa a ter, tá, a visão do quê? Do efetivo exercício, né? Ó. Olha a ideia do efetivo exercício aqui. Ele não está no efetivo exercício do cargo de professor, por exemplo, né? Ele está no efetivo exercício do cargo de quê? De diretor, tá? De diretor. Aí, ó, tá? De diretor. Ah, precisa aumentar mais um pouquinho a fonte, sim, claro, né? Aí, ó. O slide bonito, organizado, né? Centralizado, ajuda, né? 19. Se por omissão da CEPLAG. Olha que coisa interessante. Antes disso, eu vou falar para você dos GORP. Tá? Dos GORP. Eu estou pensando para não falar bobagem, né? Para depois não ser processado. É que hoje em dia a censura é grande, né, cara? E aqui eu estou falando de governo. Aonde nós chegamos, né? Poxa vida, vamos embora. Vamos para a aula aqui. Tinha muito chefe do Poder Executivo que, para não aumentar a despesa da folha, sentava em cima dos processos de progressão e promoção. Sentava em cima, ponto. Se não é publicado no Diário Oficial, não tem por que você fazer jus à sua movimentação legal de carreira. Aí a lei pensou. Se é por omissão da CEPLAG, que é o órgão responsável pela promoção e progressão, deixar de ser realizada uma ou mais avaliações. Opa, o CEPLAG que é responsável pelas avaliações, porque nós vimos, né, tanto na progressão, ó, se o interstício é 2 anos, você tem 2 avaliações. E na promoção, interstício, são 5 anos, você tem 5 avaliações. Se você não tem avaliação, tá? Se você não tem avaliação, outro golpe também, o cara não fazia avaliação. Se não fazia avaliação, não tinha nem como você entrar com um processo para você solicitar a sua movimentação na carreira. Aí ele fala, né, ó, uma ou mais avaliações de desempenho, o número de avaliações não realizadas no interstício será subtraída do número de avaliações de desempenho individual satisfatório exigido para a progressão ou promoção. Ó. Então isso aqui, ó, é um salvo-conduto, beleza? Ó. Então se não fizer, ele vai seguir. Ó, após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado apto será posicionado no segundo grau, tá?
do nível, segundo grau do nível de ingresso da carreira. Então ele vai para o A e vai para o B, tá? Então esse cara aqui, ó, significa a primeira progressão dele, né? Ó, a primeira progressão dele, né? Então o que acontece? Atenção, um cara em estágio probatório, atenção, humildade. Ele não é titular do cargo. Se ele não é titular do cargo, ele não pode se movimentar. Então ele não pode ser promovido, nem ter progressão, nem promoção. Claro que não pode, professor. Então, quando ele for aprovado no estágio probatório, no estágio probatório ele não está sujeito à avaliação anual, no estágio probatório ele está sujeito à avaliação especial do estágio probatório, contar-se-á automaticamente uma progressão para ele, e ele vai já para a letra B. Tá? A contar, ó, após a conclusão, né, 21, a contagem do prazo para a primeira promoção começa após a entrada em exercício do servidor no cargo efetivo. Então ele entrou, né, já começa a contar. Depois do estágio probatório, mais de 2 anos ele vai para frente. Né? Aqui. Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional após aprovado daqui assunto específico, eu vou pular esse cara aqui. 23. Os títulos apresentados para aplicação do disposto do artigo 22 somente poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado o seu aproveitamento, com certeza, né? Com certeza. Então você usou o título, né? Só pode usar uma vez, você não pode usar 2 vezes, né? Tem que ter outros, né? Porque aí não dá ideia de carreira. 24. O poder público incentivará a formação do nível de pós-graduação dos servidores das carreiras de professor, especialista em educação, analista de educação e analista educacional na forma do regulamento. Ok? Ele quer qualificar, né? Que aqui ele quer qualificar. Perderá o direito à promoção e à progressão. Professor, e aí? Vou levar esse cara para lá. Com certeza. Eu vou copiar aqui e já vou mandar esse cara diretamente aqui para o nosso texto. Aí, ó. Vou mandar esse cara para nós aqui. Tá? Vou mandar esse cara aqui para nós aqui, ó. Pronto, ó. Caixinha de texto aqui. Aí. Aí, ó. Aqui, ó. Perderá. Ó, vou até marcar esse cara aqui, ó. Perderá o direito. Justo? Mais do que justo. Tá? Cara, o sujeito que tem a promoção e a progressão tem que entender que isso é um mérito dele, entendeu? Ele tem que ser conquistado, todo mérito tem que ser conquistado, não pode ser dado. Então perderá, vamos lá. Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no período aquisitivo, 1. Sofrer punição disciplinar que seja. Aí, ó. Eu acho que até a advertência, a repreensão já poderia ter levado aí, mas tudo bem. Se ele for suspenso, ele vai perder o direito, é uma punição que ele tem. Ser exonerado ou destituído do cargo de provimento e comissão, função gratificada que estiver exercido. Afastar-se das funções específicas do cargo. Sim. Por quê, professor? Porque tem que estar em exercício. Se ele afastou, ele perde o direito. Exceto executuados, exceto nos casos previstos com efetivo exercício nas normas estatutárias vigentes na legislação específica, né? Ok, beleza, fechou aí, né? Vamos continuar, tá? Esse cara é importante, né? Ok, vamos pular aqui, ó. Agora, 3. Dos cargos em comissão e gratificações de função. Beleza. O que é isso aqui, professor? Aqui para quem vai ocupar os cargos de liderança. O cargo, ó, importante demais, professor. Cargo em comissão, tá? Aí, ó. Ó, há uma diferença de cargo em comissão de função gratificada. A gratificação de função, ela é exclusiva, ó, ela é exclusiva para efetivos. Aí, ó, ela é exclusiva para efetivos. Tá? E aqui pode ser qualquer um. Tá? Ambos têm o poder de mandar. Eu sou professor, entrei agora, e tem outro professor que está há 30 anos. Os dois são professores, um não manda no outro. Lá na atribuição do cargo, para não mandar no outro professor. Não manda no outro professor.
para você dar ordens, para você ter poder de comando, não só aí, aqui é geral, tá? Você tem que estar investido ou em um cargo de comissão ou uma função gratificada. Porque somente esses dois aqui, tá, são para as funções de direção, chefia e assessoramento. Tá? Esses dois aqui, esses caras aqui vão administrar, eles vão realizar a gestão. O restante irão executar. Vamos lá. São de provimento em comissão. Ó, comissão, cara. O que é comissão? De livre escolha. O diretor de escola com um quantitativo de 3.962 cargos, né? Ó. Rapaz, 3.962 cargos, né? Olha aí, né? O que significa isso aqui, professor? Que cada diretor é uma escola, né? Ó. Pô, escola pra dedéu, hein? É uma escola aí, ô louco, hein? Tá aí, ó. Então, diretor de escola. Então, diretor de escola, eu vou levar esse cara para lá. É o quê? Cargo em comissão. Beleza. Vou copiar esse cara aqui. Aí. Secretário escolar. Ok? 4.000 cargos. O certo seria igual, né? Porque escola, um diretor, uma escola, um secretário, né? Estou colocando a minha modesta opinião, né? Aqui, né? Beleza. Tá? Prof, para bendita prova, meu filho, para bendita prova, o cara vai falar o seguinte, que tá invertido aqui, né? Eu vou consertar esse cara, né? Eu vou consertar esse cara, porque você dá um espetáculo, uma aula dessa aqui, espetacular, aí chega lá o aluno e, né, cara, ser humano é difícil, né, meu povo? Ser humano é difícil, né, meu povo? Mas tudo bem, vamos embora, vamos com fé. Na prova ele vai falar que não é a comissão, que é a função gratificada. O cara vai cobrar isso na prova. Você vai cair, você vai cair. Então, secretário e diretor são casos de cargos em comissão, ok? O diretor de escola, aí, com carga horária de 40 horas semanais, por quê? Porque ele passa a ser comissionado em regime de dedicação exclusiva por servidor ocupante de função. Ó, tá em regime, né? Por servidor ocupante de função ou cargo de carreiras de professor básica especialista de educação. Então, é uma coisa importante, eu vou levar esse cara para lá. Então, o que acontece? Então, o diretor, ele tem carga horária de 40 horas semanais, então, mesmo sendo de 24, ele passa, se ele é professor, ele passa a ser diretor, ele vai para 40 horas. Por que 40 horas, professor? Porque 40 horas, porque ele vai ser o quê? Ele vai ter aí um cargo de... Ele vai ter um cargo de direção. Agora, é importante, ó, dedicação exclusiva. O que é isso? O legislador deseja que o cara que seja diretor, ele esteja 100% com a cabeça na escola. Por isso que está escrito isso aí. Tá? Ok, né? Em situações excepcionais, o cargo de diretor poderá ser ocupado por analista educacional habilitado em inspeção. Beleza. Nas escolas com até 4 turmas que ofereçam apenas a educação infantil, mas não tem mais educação infantil, né, praticamente, e as séries iniciais de ensino fundamental, a direção será exercida por professor da própria escola. Ok. Vamos lá. O cargo de secretário agora, de escola, atenção, tem que ser a mesma regra de lá, tá? 30 horas semanais, não sei porquê, eu acho isso tinha que ser tudo 40 horas, né?
tá? Tinha que ser tudo 40 horas, beleza? Ó, tinha que ser tudo 40 horas, não tem nada desse negócio aí de 30 horas. Então, o diretor de escola aqui, ó, 40 horas semanais, ó. Beleza? Ó. Aí. Ó, né? Ó, secretário. Ó, secretário. 30 horas. E claro que os dois têm que ser de quê? De dedicação exclusiva, ó. Opa. Opa, atenção. Erro meu, tá? O cargo de secretário não exige DE. O que é o DE, professor? Ah, eu sou diretor de escola, beleza. Eu posso trabalhar no bolichinho da esquina como. Não pode. Não pode, porque é dedicação exclusiva. Por isso que é 40 horas. Desculpa aí a minha gafe. Agora, o secretário, questão de prova, eu cobraria isso. Ele não é DE. Ele não é DE. Tá? Só que o cargo de secretário é exclusivo para o servidor ocupante do cargo em função de carreira profissional de educação básica. Aí, ó, ok? Aí, ó, em exercício de uma unidade escolar. É diferente, né? É diferente, né? O requisito aí, ó, é diferente, cara. É diferente. Tá? O artigo 27 e o artigo 28, potencial questão de prova. Por isso que eu trouxe aqui para o nosso resuminho. As tabelas de vencimento dos cargos de provimento e comissão da escola, né? Constantes aqui do início 6. Vamos pegar aqui, anexo 6, né? Vamos embora, professor. Vamos embora, né? Aí, as carreiras aí, né? Ó, todas elas aqui, ó, tá? Aí, ó, supervisor, doutorado, cara, é muito bacana, cara, é muito organizadinho, né? Ó, carreira analista, aí, ó, educacional, aí ó, as tabelas, o inspetor, aí, ó, tá certo? Nível. Aí. Uhum. Ok. Eu quero que a tabela comissionada, ele mandou para o anexo 5. Anexo 6, está chegando aqui, tá? No 28A. Tá? 28A. Aí, a gratificação, né? Só que aqui está totalmente desatualizado, né? A gratificação de função de coordenador de escola, ó. Primeira gratificação, coordenador de escola, ó. Uma turma, duas turmas, três, quatro turmas, ó. Bacana, né? Ó, 4 turmas, 2.300 aí, né? Você tem aqui, ó, tá? Gratificação por função do coordenador de escola. Vou voltar aqui só para me ver um negócio. São gratificações de função, tá? São gratificações por função. 3 gratificações por função que nós temos, tá? Gratificação de função é diferente, né? O cargo comissionado é o diretor e o secretário, que é gratificação por função, tá? Aqui tem que ser exclusivo, tem que ser servidor. Vice-diretor de escola, beleza? Corresponde a 40% do vencimento do cargo, tá? Do cargo D6, ok? Coordenador de escola, proporcional ao número de turmas, a gente já viu aqui na tabela, né? No V1, estamos vendo agora. Coordenador de posto de educação, PECOM, né? Com valor proporcional ao número de alunos, conforme a tabela V2, que a gente vai ver. Professor, vai levar esse cara para lá? Com certeza. Com certeza, cara. Aqui é minha preocupação com vocês aqui é extrema. Aí. Cara, com uma aula dessa aqui, você vai. Não tem como você não fechar a prova. Pode ter certeza disso. Aí, ó. Só tirar essas coisinhas aqui, ó. Vídeo, inciso, não sei o que, ó. Aí, ó. Tá? Aí. Vou colocar aqui, ó. Gratificação de vice-coordenador.
vice-diretor que é 40%, coordenador de escola e coordenador de posto de educação continuada, que é o PECOM, né, ó. Aí, ó, são as 3 gratificações de função que tem direito aí, tá? Os profissionais da educação, Ctrl B, aí, ó, as 3. As 3. Lei, tabela agora. Aí, ó. Lei e tabela, ó. Tá? Ó, gratificação para o coordenador de escola, ó. Turmas, né? Até 4 turmas, né? Aí você pega aqui, ó, posto de educação continuada PECOM, ó. Tá? Alunos, até 99 alunos, 324 pila, né? De 100 a 199, 648 reais. Igual maior 200, 972 reais de gratificação de função por esse exercício a mais, né? Esse exercício a mais justo? Com certeza, tá? Com certeza. Tá aí, mais do que justo aí, ó, tá? Mais do que justo, né? Ó. Ok? Tabela de vencimento, comissão de diretor de escola, aí, ó, do diretor de escola, ó. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Porra! Ó. Menor que 1.500 alunos, ó. Maior que 1.500 alunos. 5 pila. D1. Aí, ó, diretor de escola, ó. D1, 5.070 reais. Entre 1.000 e 1.500, 4.500 reais. De 700 a 900, aí, ó, 4.300, né? Menos de 150 alunos, 3 pila. Pô! 3 pila. Aí, ó. A mais, né? Aí, ó. Tá? Ó, secretário de escola. 50% que ganha o outro lá. Ó. Mesma estrutura, só que é 50%. Ó. Tá? Aí, ó. Secretário escolar. Aí tem a comissão 1 até a comissão 6. Ele fez aqui, estratificou. Aí, ó. Essa aqui é a carreira dos cargos, né? Aí. Tá aí, ó. Beleza? O exercício da função de vice-diretor, que refere a é restrito ao ocupante da função do cargo de carreira do professor do... Então, só quem que pode ser vice-diretor? Só pode ser o professor ou o especialista da educação, né? Aí, ó. O servidor que perceber gratificação de função de vice-diretor cumprirá a jornada de trabalho de 30 horas. Então, vice-diretor, 30 horas. O especialista em educação básica em exercício da função de vice-diretor cumprirá 30 horas semanais também. Beleza, né? Aí, ó, vice-diretor, né? Aí. Tá? Carga horária de trabalho. Carga horária de trabalho. Aí é o seguinte, professor, tem a lei 7.109, de 77. Sim. Lá fala de carga, sim. Mas, que é um conselho. Não estou falando para você faça isso. Eu só estudaria isso aqui, porque é a lei mais recente. Bom, a carga horária, isso aqui vou levar, inclusive, para lá. Carga horária semanal de trabalho do servidor ocupante do cargo de carreiras de professor de educação básica. 24 horas para as carreiras de professor de educação básica e especialista em educação. 30 horas para as carreiras de analista de educação básica, ou seja, meio período, assistente técnico e auxiliar. E 40 horas para as carreiras de analista educacional, técnico educacional e assistente de educação, né? Então, esse cara aqui, com certeza, importante, potencial questão de prova. Copiei aqui, né? Esse cara aqui é importantíssimo, tá? Ele é importantíssimo, tem que trazer para cá no nosso resumo. Tá? Aí. Aí. Vou colocar aqui o Calibre, né? Que é a fonte que Papito gosta, né? Aí. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Beleza, ó. Aí, ó. Aí, ó. A carga horária de trabalho. Então você tem aqui carga horária de 24 horas. Ah, você pode trabalhar? Pode trabalhar mais, calma, né? 30 horas. E você tem de 44 horas. Aí você tem que saber quem é quem. Ctrl B. Tá? Aí. A carga horária semanal de trabalho de professor de educação básica compreenderá. Aí eu vou levar para 16 horas destinadas à docência.
e 8 horas destinadas às atividades extra-classe desenvolvidas. Então, o que acontece aqui? É a hora-atividade. Das 8 horas, 4 horas semanais em local livre de escolha do professor, aí, ó, pode ser em casa, inclusive, né? E 4 horas semanais na própria escola, em local definido para a direção da escola, até 2 horas semanais dedicadas a reuniões, né? Aí, ó. Esse cara aqui cara, isso aqui é questão de prova, cara. Quem vai fazer concurso de professor, meu Deus do céu, cara. Né? Aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui é 24 horas, 16 horas de atribuição de aula de docência. Beleza? Isso aqui é tranquilo. 8 horas de aula de atividade. 4 horas ele pode escolher em qualquer canto que ele quiser, sendo de outros 4 na escola e outras 4 na escola, pelo menos o que ele tem aí 2 horas de reunião. De reunião, tá escrito claro, reuniões. Aqui, ó. O examinador cobra essas coisinhas. Tá? Ok, né? Que não estiver no estudo da docência, ok, vou para esse cara aqui, não tem nada, né? A carga horária semanal destinada às reuniões que eu quero, ok, a carga horária prevista, não tem reunião toda de 2 horas na escola, né? Aí, tá? 34. O cargo efetivo de professor da educação básica poderá ser provido excepcionalmente com uma carga horária igual ou superior a 8 horas, sem ultrapassar os limites, ok, beleza, vencimento, carga horária. A carga horária semanal, a semanal de trabalho do professor da educação básica poderá ser acrescida até 16 horas de aulas para que seja ministrado em escola em que o professor esteja em exercício conteúdo curricular ou seja habilitado. Então aqui é uma coisa tranquila, né, ó, tá? Isso aqui, ó, então tá dizendo o seguinte, ele pode até 16 horas, então ele pode pegar até 40 horas semanais. Né? Aulas adicionais, aulas excedentes, né? Pode, isso é no Brasil todo que é assim, né? Brasil todo que é assim, né? A extensão da carga horária não será efetivada, obrigatória, se o professor com jornada semanal inferior a 24 horas, desde que, ok, né? Aí, né? Ocupante do cargo de professor de educação, aí casos pequenos, né? Vamos pegar aqui, ó. 36. As aulas de um mesmo conteúdo que, por exigência curricular, ultrapassam o limite do regime básico do professor serão atribuídas obrigatoriamente ao mesmo professor. Ok, né? Aqui também não vai cair isso aqui, né? Aí, né? Disposições transitórias e finais, né? Como isso aqui é de 2020, 2004, né? Então isso aqui nós tínhamos uma outra estrutura de carreira que passou a ter essa. Então houve o quê? Uma alteração. Então aqui são regras de transição. Essas regras de transição não são importantes, né, para o nosso estudo, né? Aí. Beleza. Aí. Tá? Aí você vê que tem muito dispositivo revogado. Sendo assim, dou por concluída essa excepcional aula. Dou por concluído essa excepcional aula para vocês aí. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante no concurso. Pelo menos você vai ter já uma ideia de carreira. E desculpe aí pelo meu estado de saúde, né? Eu estou um pouquinho gripado. E falei, cara, vou gravar de qualquer jeito essa aula é importante para o pessoal. E eu peço a sua compreensão. Valeu, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Pode ter certeza que para este concurso não tem nenhum site que está dedicando tanto quanto nós aqui da Lá Concurso. Essa é uma playlist específica para legislação. Presta atenção aqui, ó. Legislação, tá? Legislação educacional. Essas aulas aqui já estão disponíveis, tá? Essas aulas já estão disponíveis aqui, da Constituição, LDB, o Plano Nacional de Educação. Nós estamos em processo de gravação, que inclusive a Lei 7.109 já está parcialmente disponível. Nós iremos disponibilizar todas essas videoaulas para os nossos alunos, né? É a legislação
Isso aqui é um conteúdo comum para todo mundo. Ah, professor, quanto que custa o curso completo? Cara, o nosso curso completo, nós temos diversos cursos específicos de artes, filosofia, matemática, isso estou dizendo para professor da educação básica, apenas R$ 199,90. Você vai assistir o restante dessa videoaula, você vai ter o material de apoio, você vai ter acesso ao nosso personal coach e outras aulas também. Gostou? Clica aqui embaixo, nós temos aqui embaixo aí o link para você efetuar sua matrícula e contribua também com o nosso projeto, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, siga-nos lá no nosso Instagram, da Lá Concursos, que é o nosso meio oficial de comunicação com os nossos alunos. E ajude-nos a esse projeto fabuloso de playlist do YouTube que nós temos há muito tempo. Beleza? Vai lá, espero vocês. Tchau, tchau.